Meu nome é Gabriel Newton, eu sou formado em Comunicação Social no curso da UEG e minha turma é de 2014, eu me formei em 2014. Bom, eu sou Mazé Alves e sou produtora-geral do Departamento de Conteúdo da TV Brasil Central. Sou atriz, sou cineasta, sou diretora de programa de televisão também. Quando eu comecei a fazer universidade, né, quando eu fiz rádio e televisão, uma coisa que eu vi sempre, assim, eu acho que eu ouço até hoje, é como a gente é multimídia. Então, de certa forma, eu trabalho com comunicação social, que eu acho que é bem assim a cara na hora que você pega a sua ementa, né, para ver o que você vai fazer de faculdade e tal, aí você coloca lá, comunicação social, né, e tinha habilitação. Aí depois você descobre que, assim, você se habilita em, acho que praticamente todas as áreas de comunicação eu dei já uma transitada. Então, assim, sou feliz por isso. Enfim, eu sou Mazé. E meu nome é Amarildo Pessoa, eu trabalho com cinema, sou videomaker e sou professor também de filosofia e acho que é isso. Bom, parte dos filmes, né, que eu fiz de ficção e até mesmo de documentário tem a ver muito com o período da minha infância, né? Eu acho que é o período em que a gente tá livre para imaginar, para sonhar, né? Enfim, e o cinema tem muito disso, de estar ligado com essa fonte, né, de criação, de imaginação, né, e principalmente de contar história, né? Assim, eu tive uma infância em que assim, a referência de arte que a gente tinha era a contação de causos, né? A criançada reunia e brincar e contar história, ouvir história dos adultos, enfim, a gente não tinha esse turbilhão de informação que tem hoje, né? Então tem essa referência e que ficou um pouco adormecido. Eu vim para Goiânia para fazer filosofia e aqui eu comecei a fazer artesanato. Esse é um dos trabalhos da época que eu fazia faculdade, 1900, esse aqui deve ser de 83. Eu fazia esse tipo de trabalho e vendia na feira hippie. Então, assim, o cinema é uma maneira que eu encontrei de canalizar essa energia que vem desde a infância e também do meu período de faculdade. Acabei na filosofia, minha incursão foi para estética, né? E aí eu fiz mestrado e acaba, né, entrando no mundo da imagem nessa história toda. De histórico, durante o ensino médio, eu sempre tive um interesse muito grande em redação, em contar história, assim. E eu lembro que até o segundo ano do ensino médio eu queria fazer arquitetura. E aí um professor de física meu falou assim, não, você não sabe o que você quer fazer ainda. Por conta do meu perfil, assim. E aí ele entendia que era um pouco mais desorganizado do que uma coisa organizada que a arquitetura ia pedir. E aí eu tinha um professor de inglês no ensino médio, que chamava Vinícius, e ele já tinha tentado fazer cinema, algum curso de cinema aqui, só que ele não teve coragem, ele falava que ele nunca teve coragem. E aí ele falava que se eu fizesse, eu ia ser o primeiro aluno dele que teve coragem de fazer isso e tudo mais. E aí dentro da faculdade eu fui me interessando por, assim, tipo, com 3 meses de faculdade, minha turma já estava querendo produzir um curto aqui, que isso pros veteranos era uma coisa assim, tipo, calma, quem são vocês na fila do pão, assim? Espera um pouco, tipo, e aí a gente foi, produziu o curta, com 3 semanas ficou horrível, não ficou nem um pouco bom. Mas de lá a gente já tinha entendido, assim, que nossa turma tinha alguma coisa de... uma vontade de querer produzir mesmo, assim, tipo, era meio diferente das turmas anteriores e das turmas que foram entrando depois da gente. Porque a gente tinha muito a ideia de que era preciso produzir, era preciso entender as coisas de uma maneira maior do que uma faculdade, assim. Porque a gente entendia que todo o conhecimento que a gente ia adquirir daqui não era o suficiente para poder nos sustentar no mercado. Então a gente entendia que tinha que produzir, a gente tinha que correr atrás de outras pessoas, tinha que correr atrás de outras referências, livros, etc. Na verdade, eu tinha começado a trabalhar com artes em teatro mesmo, né? Que foi na época que vestido de chita, aquela coisa bem assim tímida, né?
Mas era uma outra geração, isso eu estou falando da década de 80. E aí eu comecei a ficar mais tranquila, inclusive com as minhas posturas, né? E a área de humanas é uma coisa que vai sempre chamando a gente, né? A gente chega na fase de fazer vestibular, então você vai descobrindo coisas. No meu caso, eu assisti uma reportagem da Glória Maria, que é uma repórter da TV Globo, e aí eu fiquei muito fascinada. Gente, como é que essa mulher consegue falar e consegue fazer aquilo tudo que ela estava fazendo? Eu acho que ela ia saltar de paraquedas, uma história assim. E sempre me fascinou muito a questão da imagem, né? E eu pensando como é que eu ia trabalhar com isso também, já que o teatro já estava acontecendo. E aí entrei na universidade e conheci algumas pessoas lá. Eu lembro que a primeira imagem que eu me lembro, assim, de cinema, foi eu descendo a escada lá, que eu fiz aqui na Federal de Goiânia. Eu estava descendo a escada e encontrei um cara chamado Léo Pereira. Ele estava rodando a terceira margem do Rio. E eu fiquei assim, gente, que coisa mais fascinante, né? Cinema. Como é que é isso? E aí no meu projeto final de curso, rolou a história de trabalhar com o Ferraz, que estava fazendo Tropas e Boiadas, do Hugo de Carvalho Ramos. Cinema, né? Aquela coisa de você passar 3 meses rodando. E o convite para mim foi muito especial, porque eu virei diretora de elenco. Cinema.